o relógio radiestésico e como fazer uma pergunta para ele. Então, vamos lá. É interessante que você entenda que uma boa parte das pessoas, quando vai usar pela primeira vez um gráfico radiestésico, não sabe exatamente como fazer a pergunta. E aí vai lá e pergunta: o que o cliente tem? E a resposta não vai vir tão clara. Então, o pêndulo e o relógio dão respostas claras se a pergunta é clara e assertiva. Então, entenda que o relógio, junto com o pêndulo, eles vão responder sim, não e quanto por cento, por exemplo. Então, não adianta você querer pedir respostas, vamos assim dizer, mais elaboradas. Por exemplo, que tipo de entidade está em cima do cliente? O pêndulo vai dizer não ou sim, porque tem que ser uma resposta clara e objetiva. Então, esse é um grande erro que as pessoas fazem, que as pessoas vão lá e perguntam coisas que a resposta não é só sim ou não. Esse é um quê? Que agora você já entendeu. Essa é uma forma muito importante de você trabalhar com o pêndulo, trabalhar no sentido de fazer respostas claras, de perguntas claras para respostas claras, perguntas objetivas para respostas objetivas. É como quando você está fazendo uma prova. Então, você está lá, quando estava no colégio ou na faculdade, fazendo uma prova. Tem provas que são alternativas. O pêndulo é isso, A ou B, ou C, ou D, ou E. E tem perguntas que são descritivas. Aí você tem que escrever. O pêndulo não responde essas, porque ele não é descritivo assim, nesse nível. Claro, a primeira vez que eu utilizei uma mesa radiônica como consulente, ou seja, como cliente, eu ganhei da minha comadre, que eu descobri a radiestesia com ela, e depois eu passei a operar mesas, né? Eu troquei uma sessão de um mapa astral, eu fiz dela na época que eu era astrólogo, e ela me deu essa consulta de mesa radiônica que eu nem sabia o que era, e quando eu vi, eu me apaixonei por essa ferramenta. Então, como tem aqui na mesa Metatrônica Merkabah, você pode ver que tem também as letras, tem de A a Z aqui, né, do nosso alfabeto. Então, você também pode discernir nomes. Então, não é apenas sim, não e quanto, mas geralmente sim. Porém, aqui você pode discernir o nome. Qual é o nome de tal coisa? Nome de tal floral? Nome de tal elixir que é bolado? E aqui você vai vendo, tipo, Q, U, A, V, E, quase, né? E aí vai formando uma escrita. Mas não é uma forma tão prática. E às vezes não é tão precisa, vai do radiestesista que está medindo e da afinação que ele tem com o pêndulo, né, e com o próprio relógio radiestésico, ou então a mesa de radiestesia. Também é importante, quando você tem um pêndulo, programar o pêndulo para que ele responda de uma forma correta. Então, você pode programar com a sua mão, ou em cima de um relógio radiestésico, dando o comando do pêndulo para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, girando para a direita, girando para a esquerda. Então, esse é um comando prático que você vai afinando, você vai calibrando o pêndulo dessa forma, né? Então, ele fica calibrado. Mas antes de você calibrar, também é importante você, vamos supor que é a primeira vez que você pega um pêndulo. Chegou o pêndulo lá, esse aqui é um de quartzo, né? Então chegou o pêndulo lá, ok, você recebeu, você não sabe por onde ele passou, que energia que está nele. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ele na sua mão e vai fechar aqui como uma concha e vai decretar. Entrego e decreto para que seja retirada toda e qualquer energia que está nesse pêndulo. E aí você pode até testemunhar com a sua mente criativa, com a sua clarividência, né? Com a sua imaginação ativa, saindo toda a programação que há nele. E aí sim, você fecha novamente como uma concha e programa. Programo esse pêndulo com a minha energia. E aí sim, o pêndulo já está programado com a sua energia, e aí você vai calibrar ele para a direita,
depois para a esquerda, para frente, para trás, para o lado e para o outro, e pronto, ele já está calibrado. E agora você vai até o relógio radiestésico e pode fazer as perguntas. Então, tem todo esse processo que é importante ser seguido para que ele funcione de uma forma mais precisa, que ele funcione de uma forma mais gloriosa. Muitas pessoas também acabam que não confiam no pêndulo. Então, não confiam na resposta que vem nele, porque ficam inseguros, mas isso é bem importante que você entenda que quanto mais você utiliza o pêndulo e os gráficos e, sobretudo, o relógio radiestésico ou a mesa radiônica, quanto mais você vai utilizando, mais você fica alinhado e mais você entende. Hoje em dia, antes de fazer a pergunta ao pêndulo, já vem a resposta para mim. Como isso é possível? Porque a resposta que se manifesta no pêndulo, ela vem primeiramente da sua intuição, que vem do coração. O coração é o portal que conecta com o seu espírito. Então, justamente, se manifesta no coração e através do campo epicinético, da energia cinética, vai se manifestando até através do sistema nervoso central e depois periférico, vai indo nessa vibração de energia cinética até a ponta dos seus dedos, que transmite para a cordinha do pêndulo, o barbantinho, que transmite para o pêndulo. Então, vem dos universos interiores, dos universos Espírito Santo, dos universos Tikaina. Então, vem desses universos e essa energia ressoa, essa vibração que vem da verdade, que é a verdade do espírito, do seu eu superior, se manifesta desde os planos subatômicos e moleculares e vem do seu coração e vai se manifestando pelo campo epicinético, pelo teu sistema nervoso, vai pelo braço até que o pêndulo gira. Isso é numa fração de segundos, de milissegundos, muito rápido, mas ainda assim é dessa forma que funciona. Então, antes do pêndulo girar, um operador que já opera há mais tempo, um radiestesista que já opera há mais tempo, já sabe qual é a resposta que vai sair no pêndulo, porque já está na sua consciência. Assim como, com o tempo, você não precisa fazer perguntas verbalizando. Pêndulo é tal coisa? Sim ou não? Pêndulo, o cliente tem energia de um obsessor ali? Vamos supor, vou pegar aqui a mesa metatrônica Merkabah, essa gloriosa ferramenta, né? Então, você vai ali no relógio radiestésico, opa, desse outro lado aqui. Então, você vai fazer a pergunta no relógio radiestésico e ver, o cliente tem uma energia de obsessor? Antes mesmo de girar, você já sabe, porque já está em você e já é, então você já sabe. E às vezes também você não precisa, vamos dizer assim, fazer uma pergunta verbalizando. Tem alguma energia de obsessor com fulano? Não, basta você pensar. Então, porque o pêndulo se conecta com a sua percepção, se conecta telepaticamente contigo. Isso é muito importante de você saber. E a mesa que você opera também. Como eu sempre instruo os meus alunos, a mesa metatrônica Merkabah, que é essa ferramenta que eu vos apresento aqui, ela é um organismo vivo, ela é um biocomputador quântico das divindades de luz, portanto, ela tem uma consciência própria que serve ao Deus Altíssimo e ao Alto. Então, por ser um biocomputador, ela já entende qual é a vontade do operador, diferente de outras mesas, que é só um compilado de gráficos radiestésicos. Essa mesa é uma mesa que serve ao Alto, é uma mesa que serve às legiões de Hashem Adonai, é uma mesa que serve ao Deus Altíssimo e ao propósito do Cristo, ao ofício do Cristo. Por isso que ela tem uma consciência própria a serviço da luz.